Olá, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro de 2015. Uma sexta-feira com cara de sábado, porque é feriado aqui na capital paulista, mas Carlos Graeb está aqui comigo para repassar a semana. Tudo bem, Graeb? Oi, Silvio, tudo bem. Cá estamos. Graeb, vamos repassar a semana de trás para frente neste programa? Sim. Começando pela notícia do dia, infelizmente o terrorismo do dia, né? Terroristas invadiram um hotel de luxo em Mali e fizeram ao menos 150 pessoas reféns. O governo confirma 3 mortos, as agências de notícias dão informações ainda desencontradas, mas que dão conta de que esse número pode subir para 30 pessoas, Graeb. É possível traçar algum paralelo, Graeb, com o horror que a gente viu na França na semana passada? Eu diria que não, Silvio. Eu acho que são 2 fenômenos bem diferentes, viu? É importante dar um pouco o contexto do que acontece em Mali já há alguns anos. Mali, desde 2012, tem um processo tem uma luta separatista em curso. Tem um grupo Tuareg, os Tuaregs são da etnia berber, enfim, são um grupo nômade daqueles grupos do norte da África e tudo mais, que eles reivindicam para si um estado no norte de Mali, certo? Então, em 2012, eles conseguiram, de fato, fazer uma rebelião apoiados por alguns grupos jihadistas e tudo mais, e conseguiram controlar as principais cidades ali do norte de Mali, entre as mais famosas Timbuktu, né? Aquele nome de cidade que todo mundo conhece, né? Esse grupo Tuareg, a ambição dele não é fundar um califado, não é fundar um Estado Islâmico, eles simplesmente gostariam de ter o seu lugar, a sua terra, né? Eles são islamistas também, eles também são muçulmanos, mas aparentemente a motivação deles é muito mais territorial, criar um Estado para si, do que religiosa. Tanto é assim que depois desses eventos de 2012, o grupo étnico Tuareg, né, começou a brigar com as facções islamitas, jihadistas, que estavam ali ao lado deles. E perdeu. Então, o que acontece é que o norte de Mali, desde final de 2012, começo de 2013, além de ser meio que um lugar, ele está ainda parcialmente tomado por jihadistas. E tem esse movimento separatista também. Mali conseguiu, com a ajuda principalmente da França, que já foi metrópole, né, de Mali, teve um domínio colonial sobre aquele território, né, no passado, com a ajuda sobretudo de soldados franceses, conseguiu desmontar aquele estado paralelo que eles tinham criado. Mas o fato é que aquilo é uma região meio conturbada, como tantas regiões ali no norte da África e no Oriente Médio e tudo mais. Então, já há 3 anos, eu diria, Mali vive essa situação de ter grupos jihadistas, sobretudo ligados à Al-Qaeda. Parece que a Al-Qaeda já reivindicou. Parece que a Al-Qaeda reivindicou a autoria do atentado, o que faria muito sentido, porque a Al-Qaeda ali do norte da África, ou a Al-Qaeda do Maghreb, são esses grupos derivados da Al-Qaeda original, que realmente está com os pés fincados no norte de Mali, né? Então, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente viu, aparentemente. Eu volto a dizer, é sempre importante deixar uma margem de incerteza nessas coisas todas, né? Porque esses grupos jihadistas, mesmo quando eles reivindicam, você não pode confiar na palavra deles. Às vezes eles reivindicam simplesmente por um jeito de propaganda. Eles querem aparecer como sendo capazes de cometer uma atrocidade, né? Ajuda a atrair novos recrutas, ajuda a atrair recursos. Então, é sempre bom esperar uma confirmação de terceiros, externa. Não é bom confiar em palavra de terrorista, jamais, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, assim, tudo leva a crer
que o atentado de hoje em Mali está muito distante do atentado de Paris na semana passada. Aqui em Mali, possivelmente jihadistas ligados à Al-Qaeda, em Paris, jihadistas ligados ao Estado Islâmico, que inclusive hoje são grupos meio que antagônicos, eles estão lutando pelo mesmo, não é pela mesma causa. Entendi. Né? A Al-Qaeda julga o califado lá, o ISIS ou o Estado Islâmico, como você queira chamar, radical demais, não gosta dos métodos deles e briga também pelo mesmo tipo de recruta, né? Eles estão recrutando o mesmo tipo de gente. Então, gente que poderia estar indo brigar para a Al-Qaeda, está indo brigar pelo Estado Islâmico. O recrutamento deles se dá, de certa forma, pelo menos parcialmente, no mesmo grupo de pessoas, no mesmo pool de pessoas, né? Então, eu acho que o mais importante de ter em mente é isso. Provavelmente é um atentado terrorista diferente daquele de Paris. Grebe, agora, passando um pouco por Paris, né? A França segue a sua caçada, né, aos terroristas do Estado Islâmico, responsáveis pela tragédia de 13 de novembro. E uma notícia que me chamou muito a atenção hoje nos portais de notícia, especialmente internacionais, é que a mulher-bomba, né, a primeira mulher-bomba que se explodiu naquela ação policial em Saint-Denis, na caçada ao mentor dos ataques, a um dos mentores dos ataques. É a primeira mulher-bomba da Europa, né? A Hasna, me ajude com esse sobrenome, Graeb, eu não consigo pronunciar. Outbulassen, deve ser alguma coisa desse tipo, né? Pois é, e, bom, tem um perfil dela, dessa mulher-bomba, que diz, vamos lá, ela era uma pessoa extrovertida, Greve, gostava de festas, de bebidas alcoólicas, de cigarro, passava a maior parte do tempo no Facebook, no WhatsApp e até outro dia não se interessava por religião. Nunca tinha encostado a mão num Corão até um mês atrás, segundo disse um parente dela, né? Ou seja, não era exatamente uma muçulmana exemplar, certo, Silvio? Bebia, fumava... Digamos que não seja. Fazia selfie pelada prega, na né? banheira. Né? Tem um selfie grotesco dela, horrível dela na banheira. Pois é, nós temos as imagens aí, inclusive, você está acompanhando. Exatamente. Então, veja só. Uma belga, certo? Uma muçulmana belga, uma espécie de menina perdida. Se essa menina tivesse nascido no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, provavelmente ela seria namorada de algum traficante de droga do Morro Carioca. Não é uma lutadora da jihad que nasceu lá no Oriente Médio ou na África, não é nada disso. É esse tipo novo de terrorista que está surgindo na Europa, no coração da Europa, né? São jovens, filhos de gente que muitas vezes imigrou para a Europa já há uma ou duas gerações, que está se radicalizando através da internet, não necessariamente através de mesquitas na Europa, nos países europeus, porque as mesquitas, aquelas que, sei lá, 5, 10 anos atrás, poderiam ser consideradas centros de radicalização, hoje estão sob uma vigilância tão pesada das autoridades que já não podem mais funcionar desse jeito. Então, a radicalização dos jovens muçulmanos europeus se dá ou quando eles fogem de casa e vão morar na Síria, em algum lugar dominado pelo Estado Islâmico, ou através da internet, né? São os dois principais caminhos para que um jovem europeu se radicalize e se torne um jihadista. A Hasna, além disso, teve a sorte, é óbvio que eu estou usando essa palavra com ironia, né, de ser prima do Abdelhamid Aoud, né, que foi o mentor do atentado em Paris. Né? Então essa menina perdida, que não estava nem aí para a vida, que estava completamente sem rumo, agora usando a palavra verdadeira, deu o azar de estar próxima de um cara que foi lutar com o Estado Islâmico na Síria, que trouxe de lá todo o know-how para se fazer um atentado coordenado como aquele que foi feito em Paris,
e acabou morrendo dessa maneira estúpida, né? Se explodindo um mês depois de aparentemente ter posto a mão num Corão pela primeira vez e um mês depois de ter usado um véu islâmico pela primeira vez. Então, não estou com pena da Hasna, mas é óbvio que tem uma coisa terrível acontecendo, né? Tem uma parcela de juventude europeia que está sendo presa desse discurso de ódio, desse discurso de radicalização, que é o do jihadismo do Estado Islâmico, que é o mais violento, mais perverso, mais louco, né, que está no mercado do jihadismo hoje em dia. Então, é um personagem que realmente merece atenção, tanto pelo jeito como ela acabou, né, se explodindo, tanto como pelo jeito como ela chegou até lá, né? Ela é um exemplo de um tipo de presa muito fácil pro jihadismo. Muçulmanos estão lá próximos dos caras que podem servir como aliciadores deles, né? Tudo bem, Greg. Vamos para o assunto 2 do nosso programa. Lembrando que a edição de Veja já chegou à sua casa, se você for assinante, já chegou às bancas, está disponível nas plataformas digitais com uma reportagem especialíssima sobre o terror em Paris. Exatamente. Assunto 2, Graeb. O personagem da semana no Brasil, mais uma vez, é Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Ele promoveu uma manobra e o truque de Eduardo Cunha conseguiu empurrar para a semana que vem o início da análise do processo que pode culminar na cassação do seu mandato, Graeb. Porém, você vai comentar, a reação foi diferente dessa vez, né, Graeb? Exatamente. A reação dentro do Congresso. Tem um conceito de teoria política que é o de legitimidade, né, Silvio? A legitimidade é o poder que você exerce sem ter que recorrer à coação, sem ter que recorrer ao amedrontamento. É o consentimento. Um líder, ele é legítimo quando as pessoas consentem que ele exerça o poder dele. O que está acontecendo com o Eduardo Cunha, se a gente for olhar com os olhos do Sérgio Praça ou do Vila, que são especialistas, né, que usariam esses conceitos, né, teóricos, é que ele perdeu a legitimidade dentro do Congresso. Não é só aqui do lado de fora. Ele está perdendo muito rapidamente a legitimidade lá dentro. O que aconteceu ontem, quinta-feira, é uma prova disso. Os deputados pararam de dar o consentimento para que ele fique sentado na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Né? Enquanto você fala, Greb, a gente mostra imagens do momento em que o Eduardo Cunha está sentado na presidência e os deputados gritando vergonha, vergonha, né? E teve um momento emblemático, né, além dessa gritaria de que você está falando, que foi a Mara Gabrilli, deputada tucana, tetraplégica, né? Ou seja, ela anda numa cadeira de rodas, né? Mas a cadeira de rodas dela lá tem um dispositivo que permite que o corpo dela fique em posição quase ereta, né? Como se ela estivesse de pé. E ela usou esse recurso da cadeira para confrontar o Cunha. Ela olhou pro Cunha e disse que estava na hora dele sair dessa cadeira. Foi exatamente, eu acho que esse é um momento, se a gente puder marcar para daqui a 5 anos lembrar a história, em que ele perdeu a legitimidade de fato. Ele deixou de ter o consentimento dos deputados para ficar naquele lugar, né? E é importante notar que o Eduardo Cunha não só está usando chicanas regimentais, como essas que você mencionou, como também está fazendo coisas muito feias, como entrar com processos de cassação ou de questionamento do mandato contra deputados de partidos que desde o começo estão contra ele. Deputados do PSOL. A gente não tem nenhuma simpatia ideológica pelo PSOL, mas, assim, não existe hoje nada que pese sobre o Chico Alencar e os seus correligionários parecido com aquilo que pesa contra o Eduardo Cunha. Então, quer dizer, quando ele começa a promover esse tipo de coisa, que tem claramente uma intenção de intimidar os opositores dele, daí você está saindo do plano do jogo político aceitável para entrar numa fronteira ali que não dá. Eduardo Cunha já tinha perdido a legitimidade do lado de fora, está perdendo lá dentro. Eu suponho que a bancada do Cunha vai desidratar a partir de agora, não sei em que velocidade,
E vamos ver. Ele tem dois caminhos para tentar ainda se equilibrar. Ou resolver abrir o processo de impeachment como uma jogada para tentar se aproximar de novo das oposições, ou então ficar firme e tentar se colar ao PT, que hoje em dia talvez seja o maior aliado do Cunha, né? Mas eu não sei se nenhuma das duas, se qualquer uma das duas manobras dá certo ainda. No Congresso, há quem acredite, Greve, que ele vai optar por uma saída à la Renan Calheiros em 2007, que é se permanecer na cadeira o maior tempo possível, né? Uhum. O Renan tinha uma clássica frase que ele dizia, não arreda o pé, não arreda o pé. Teve de arredar o pé em um dado momento da presidência, mas justamente trocou a cadeira pelo mandato. Pelo mandato. Exatamente. Muito bem, Graeb, vamos para o assunto 3 do nosso programa, a tragédia ocorrida em Mariana, na verdade não só mais Mariana, né, Graeb, porque a enxurrada de lama saiu da barragem, da quebra da barragem de Rejeitos de Mariana, chegou ao mar do Espírito Santo. Depois de percorrer quase 900 quilômetros, Silvio, são 880 quilômetros, alguma coisa quebrada assim, né? E foi deixando ali um rastro, né, de prejuízo ambiental que a gente ainda não tem condições de avaliar adequadamente. O rejeito de mineração de ferro não é um rejeito altamente tóxico, né? Ao contrário do que aconteceria com vários outros tipos de mineração. Por exemplo, no ouro você usa mercúrio, que é um componente pesado, que é realmente tóxico, mata tudo aquilo que encostar, né? Ali tem alguns elementos tóxicos no rejeito de minério de ferro, mas eles são em concentração baixa, né? E nesse sentido, não necessariamente configura um envenenamento desses 800 quilômetros, quer dizer, quase 900 quilômetros de rio, né? Que a lama contaminou. Mas a própria presença da lama, né, modifica muito profundamente a condição de vida nas águas. Quer dizer, tem pontos em que se torna irrespirável para os peixes, mata os anfíbios que estão ali, mata as algas, os micro-organismos. Então é lógico que essa descarga de lama que passou ali pelo Rio Doce, principalmente, pelos seus pequenos afluentes ali, deixou um rastro de devastação que, assim, honestamente, neste momento, passados poucos dias ainda da tragédia... Cerca de 15 dias. Não, 15 dias. Ninguém pode estimar com clareza, né? Acho que o que é possível afirmar talvez seja apenas que é o maior desastre, apenas não, né? É o maior desastre ambiental do país, né, Greg? Do país, sim. Eu creio que sim. Desse tipo não tem nada parecido. Teve derramamento de óleo anos atrás na Baía de Guanabara, que também foi um desastre ambiental de proporções bem grandes, né? Não saberia comparar os dois, mas certamente está ali no top 3 da tragédia ambiental, né? E é importante também observar, eu gostaria de destacar uma notícia que a gente aqui no site deu essa semana, ontem na verdade, né? Que o órgão encarregado de fazer o órgão federal encarregado de fazer o monitoramento das barragens, ele só existe no papel hoje em dia. Ele foi completamente sucateado. Os caras não têm grana nem para pôr gasolina no carro e sair de lá para fazer um monitoramento. Então, que a Samarco... Sabe como eles fazem um monitoramento? Eles olham assim, olha... Eu não vou conseguir me lembrar agora exatamente do número de barragens de rejeito como essas, iguais a essas que se romperam lá em Mariana, que tem no Brasil. Eu acho que são 600 e poucas. Mas o que é que eles fazem? Eles olham, essa aqui é de mineradora grande, então deve ser boa, não vamos fiscalizar. Então eles estão fazendo quase que um sorteio. E os caras vão lá, sei lá, pedindo carona para fiscalizar o negócio. Então, o governo federal, ao lado da Samarco, sobre a qual certamente recai a maior parte da responsabilidade, porque é uma mineradora grande, porque tinha condições de fazer uma manutenção melhor e um monitoramento melhor da barragem,
O governo federal também tem uma parcela de responsabilidade nesse desastre. Porque ele não está fiscalizando. Ele tirou o dinheiro do órgão que podia fiscalizar e não tem estrutura. Então, tal Deus dará. Tá entregue à boa vontade das mineradoras. E a gente sabe que cuidar de barragem de rejeito é a parte da atividade de mineração que as mineradoras mais detestam. Por quê? Não dá dinheiro, só representa custo, é chato de fazer. Então, se você for contar com a boa vontade das mineradoras para fazer a pior parte da atividade delas, eu temo que volte a acontecer em algum momento, num futuro próximo, uma enlameada desse tipo. Muito bem, obrigado, Graeb. Obrigado, Silvio. Obrigado a vocês. O Sem Edição fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até a próxima.